Fala galera, então vamos dando continuidade aqui ao estudo da organização do Estado, essa matéria tão linda, tão importante aí para sua aprovação. Mas vamos lá, vamos começar a entender alguns pontos importantes. No último bloco, nós falamos sobre a tríplice capacidade, não foi isso? Falamos que os entes têm capacidade de autogoverno, auto-organização e autolegislação e também de auto-administração. E aí, quando nós falamos sobre autogoverno, o que eu falei para você? Eu falei que autogoverno é a capacidade que os entes possuem para escolher os seus representantes e para organizar os seus órgãos essenciais. Então a nossa incumbência nesse ponto aqui é saber quem são esses órgãos essenciais. E eu costumo falar que quando você entende bem isso aqui, você consegue ter uma visão panorâmica do Estado. Porque você consegue saber como organizamos os órgãos essenciais em todos os entes. Então, depois para estudar os poderes ou qualquer outra matéria do direito constitucional, fica bem mais fácil a situação, pode ter certeza. Então, vou fazer um esqueminha aqui agora fera para vocês, para que não tenha nenhum problema na hora da sua prova, combinado? Então, vem comigo aqui, por favor. Nós vamos aqui agora, então, fazer um esquema sobre o autogoverno. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte. Nós temos os órgãos essenciais que nós vamos analisar, obviamente. E aqui eu vou colocar os entes federativos. Beleza? Os órgãos, eu vou analisar 5 órgãos que eu considero muito importantes aí para a sua prova. Que é o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, MP, e também o Tribunal de Contas. Agora, nós vamos analisá-lo no âmbito da União, no âmbito dos territórios, mas aqui eu vou colocar uma observaçãozinha, vai ser a primeira do nosso esquema aqui. Depois eu tenho os estados, os municípios e o Distrito Federal. Beleza? Então vamos deixar aqui o esqueminha bonito, ou menos feio possível. Então tá aí o esqueminha para vocês, para não ter nenhum problema. Agora venham aqui comigo, por favor. Eu sei que quando eu falei sobre entes federativos, eu falei que nós temos 4 entes. União, Estados, DF e município. Só que agora eu venho com a palhaçada de colocar um quinto sujeito aí, o território. Eu ainda vou te explicar o que é um território, não se preocupe com isso. Mas eu já quero que você entenda, desde já, para não ter nenhum problema posteriormente, que território não é um ente federativo. Beleza? Eu ainda vou te explicar posteriormente o que vem a ser um território e tal, que nós não temos hoje, mas eu preciso explicar como que vai funcionar o autogoverno no território. Então, na minha opinião, o ponto mais apropriado para falar disso é agora. Beleza? Agora, quando você for revisar, eu já quero que você tenha em mente que território não vai ser ente federativo, beleza? Só que nós vamos começar falando aqui sobre o poder legislativo. E aí nós vamos analisar o poder legislativo nos 4 entes federativos e também nos territórios. Então vem comigo. O poder legislativo no âmbito da União, ele é representado pelo Congresso Nacional, mas não anota ainda não. Quando você pega o artigo 44 da nossa Constituição, ele fala o seguinte, que o poder legislativo será representado pelo Congresso Nacional, que compõe-se de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, o Congresso Nacional, a bem da verdade, é a fusão de 2 casas legislativas. O Congresso Nacional é a fusão de Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Beleza? Nós temos aqui o que chamamos de bicameralismo federativo, ou seja, o poder legislativo no âmbito da União
ele é bicameral. Ele é formado por duas casas. E detalhe, essa história de bicameralismo nós só vamos encontrar aqui. Em todos os demais entes, o poder legislativo ele vai ser unicameral. Ele vai ser formado por apenas uma casa legislativa. Então, já para ir esquentando aí, você tem um esqueminha. Abaixo dele eu quero que você comece a colocar algumas observações. Então, vem comigo. Então, você tem um esqueminha aí. Eu vou abrir aqui até uma outra situaçãozinha. Você vai colocar aqui embaixo aí a primeira observação. Coloquem assim. O poder legislativo no âmbito federal, é bicameral. Pois é formado por duas casas. Legislativas. Porém, nos demais âmbitos, o poder é unicameral. Pois é formado por uma única casa. Beleza? Tranquilo? Agora vamos voltar aqui. Então nós já sabemos que no âmbito da União, o poder legislativo ele é bicameral, porque ele é formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Hoje nós não temos territórios, que fique claro. Todavia, eles podem ser criados. O artigo 18, parágrafo 2º, fala que por lei complementar nós podemos criar territórios. Então, se porventura criarmos um território, esse território, por incrível que pareça e por mais improvável que seja, vai ter um poder legislativo. O poder legislativo no âmbito do território, ele vai ser formado por uma Câmara territorial. Então, o poder legislativo no âmbito do território vai ser formado por uma Câmara territorial. Beleza? Estados. Todo estado possui uma Assembleia Legislativa. Nós temos 26 estados, consequentemente, nós temos 26 Assembleias Legislativas. Só que é o seguinte, você pode perceber que eu não costumo marcar artigos específicos. Eu coloco ao início da matéria os artigos inerentes àquele assunto e eu falo que você tem que ler todos, porque qualquer um pode ser cobrado. Óbvio, alguns caem com a frequência maior, outros caem com a frequência menor, porém todos você precisa ali ter uma certa base. Agora, quando eu menciono algum artigo especificamente, é porque a importância dele é muito maior. E é o caso desse aqui, que é o artigo 27. Muito cuidado com o artigo 27 da Constituição. Por si só ele costuma cair muito. Entretanto, tem um ponto dele que é meio controverso, vamos dizer assim. Não é que seja controverso, acho que usei a expressão errada. É um pouco difícil de ser interpretado, que é o caput do artigo 27. Quer ver? Vem aqui comigo, por favor. Eu quero que você pegue aí, vou até usar aqui a câmera toda comigo agora, o artigo 27 da sua Constituição Federal. Pega aí, por favor. Beleza, vamos nessa. Tô ajeitando meu cabelo aqui para ficar cada vez mais bonito, né? Até porque a beleza não chegou aqui nesse local. Muito bem, mas olha aqui, pessoal. O artigo 27, caput, ele fala bem assim, ó. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, serão acrescidos de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Esse é o texto do artigo 27, ipsis literis. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, serão acrescidos de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Professor, que texto maluco é esse aí, pelo amor de Deus? Veja bem, esse texto, ele ensina você a encontrar a quantidade de deputados federais e deputados distritais. Você só consegue encontrar quantos deputados estaduais nós temos ou quantos deputados distritais nós temos se você seguir as orientações desse texto. Agora,
O meu objetivo aqui, embora seja dar a você a melhor base possível, é também ser pragmático quando necessário. É ser objetivo, direto ao ponto, para que você possa acertar a questão, certo? Então, eu quero que você entenda o seguinte, quer ver? Vem aqui comigo, por favor. Vejam bem. Eu quero que você entenda o seguinte. Para que você possa encontrar a quantidade de deputados estaduais ou distritais, tem que seguir o texto, ok. Mas acontece o seguinte. Se o examinador, na hora da prova, pedir para você encontrar a quantidade de deputados estaduais, você vai encontrar facilmente, eu lhe asseguro isso com veemência. Porém, para isso, o examinador ele tem que te dar uma informação. Como assim, professor? O examinador tem que me dar uma informação. É o seguinte. Não precisa anotar isso aqui, que daqui a pouco vai estar bonitinho no seu caderno. Para que você possa encontrar quantos deputados estaduais nós temos, o examinador é obrigado a informar para você quantos deputados federais tem naquele estado. Beleza? Só que geralmente vem uma pergunta em sala que é a seguinte: professor, mas espera aí. Não é uma obrigação nossa saber quantos deputados federais tem por estado? De jeito nenhum. A única coisa que a nossa Constituição fala sobre deputados federais está lá no artigo 45. E ela fala lá que o número de deputados federais é fixado por lei complementar no ano anterior às eleições e deve ser proporcional à população, não podendo nenhum estado ter menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. Então vem cá. A única coisa que eu sei com base na Constituição é que quem fixa a quantidade de deputados federais é uma lei complementar e que nenhum estado pode ter menos que 8 ou mais que 70 deputados federais. Então não é a Constituição que vai falar quantos deputados federais você tem em cada estado. Quem faz isso é a lei complementar. Por isso é uma obrigação do examinador fornecer essa informação para vocês. Certo até aqui? Mas olha como é que a coisa fica fácil. Quer ver? Nenhum estado pode ter menos que 8 ou mais que 70 deputados federais. Eu preciso dos deputados federais para saber quantos estaduais eu tenho. Então, olha que moleza, presta atenção. Se o meu estado ele tiver de 8 até 12 deputados federais, eu pego o número de deputados federais, 8, 9, 10, 11 ou 12, e multiplico por 3. Quando eu multiplico por 3, eu encontro a quantidade de deputados estaduais. Vou te dar um exemplo, quer ver? O Distrito Federal. Aqui no DF nós temos 8 deputados federais. Se nós temos 8 deputados federais, então nós pegamos os federais e multiplicamos por 3. 8 vezes 3, 24. Então hoje, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós temos 24 deputados distritais. Simplesmente pegamos os deputados federais e multiplicamos por 3. Fácil. Agora, se o meu estado ele tiver de 13 até 70 deputados federais, ao invés de multiplicar, eu vou somar com 24. Somando com 24, eu encontro a quantidade de deputados estaduais. Vou te dar um exemplo. São Paulo. São Paulo é hoje o estado da federação que está no teto. É o único estado que hoje tem o número máximo de deputados federais, é São Paulo. São Paulo tem 70 federais. Se São Paulo tem 70, eu vou somar com 24. 70 mais 24, nós temos 94. Então hoje a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem 94 deputados estaduais. Simplesmente eu peguei os federais e somei com 24. Então, vou te mostrar uma questão a última que eu lembro em prova sobre esse assunto, antes de colocar uma observação importante para vocês. Tinha uma questão que falava assim: um estado da federação que possua 51 deputados federais, ele deu a informação que eu preciso, possuirá necessariamente 76 estaduais. Espera aí. Se o estado tem 51 federais, eu faço o quê? Eu somo com 24. Então, com 51 eu somo com 24. 51 mais 24, nós temos 75. Portanto, a questão estava errada por conta de 1. Ele falou que teria 76 deputados estaduais, por isso a questão estava errada. Beleza? Então, olha aqui para ficar fácil. Coloca uma observação aqui, por favor. Coloquem aqui, ó. Para que possamos encontrar
para que possamos encontrar a quantidade de deputados estaduais ou distritais, para que possamos encontrar a quantidade de deputados estaduais ou distritais, o examinador deve informar a quantidade de deputados federais. O examinador deve informar a quantidade de deputados federais. Sendo assim, aí eu quero que você coloque isso aqui, por favor. Sendo assim, de 8 até 12 deputados federais eu multiplico por 3. De 13 até 70 deputados federais eu somo com 24. Então, sendo assim, de 8 até 12 deputados federais multiplico por 3, e aí eu encontro os deputados estaduais. De 13 até 70 deputados federais eu somo com 24, e aí eu encontro os deputados estaduais. Beleza, pessoal? Ficou claro? Eu acredito, na minha opinião, que essa seja a forma mais fácil de você resolver essa questão. Não é uma questão cobrada, às vezes, com tanta frequência, mas eu lhe asseguro, toda vez que isso cai em prova, alguns acabam tendo uma certa dificuldade. Mas não vai ser de maneira nenhuma o caso de vocês, porque vocês já sabem como resolver isso aqui com facilidade absurda. Beleza? Então, vamos prosseguindo aqui. Então, nós já sabemos essa continha, ok? Agora, vamos lá. Poder legislativo no município. Todo município possui uma Câmara Municipal. Todo município possui uma Câmara Municipal, que alguns acabam chamando de Câmara dos Vereadores. Mas o nome correto mesmo é Câmara Municipal. Essa é a nomenclatura prevista na nossa Constituição. Só que você vai me perguntar algo importante, na minha opinião. Professor, você falou que os deputados federais nós fixamos por lei complementar. Perfeito. Os estaduais e os distritais eu encontro fazendo a conta. Perfeito. Agora, professor, quem representa o poder legislativo no âmbito do município são os vereadores. Professor, como que eu encontro a quantidade de vereadores? A Constituição fala? Fala sim. Então vem comigo aqui para mais uma observação. Vamos lá. Coloquem aqui, ó. Observação. O número de vereadores deve ser proporcional. O número de vereadores deve ser proporcional. O número de vereadores deve ser proporcional à quantidade de habitantes. Deve ser proporcional à quantidade de habitantes. Sendo assim, nenhum município pode ter menos de 9. Sendo assim, nenhum município pode ter menos de 9 ou mais de 55 vereadores. Nenhum município pode ter menos de 9 ou mais de 55 vereadores. Agora, vejam bem, pessoal. Tá vendo que são justamente esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença na sua prova. Ó, nenhum estado pode ter menos que 8 ou mais que 70 deputados federais. Nenhum município pode ter menos que 9 ou mais 55. Cara, isso aqui é um prato cheio para o examinador na hora da sua prova. Trocar essas pequenas informações e ali fazer uma confusão absurda na hora da sua prova. Então, muito cuidado aí com esses pequenos detalhes. Depois eu vou tentar esquematizar tudo isso aqui para que vocês não tenham problema na hora da prova, ok? Mas olha aqui. Eu já vi então aqui o poder legislativo no âmbito da União, dos territórios, do estado, do município. Agora, observem um detalhezinho aqui, por favor. O Distrito Federal, nós vamos aprender que ele é um ente híbrido, porque o DF ele é tanto estado quanto município. Então, peraí. Se o DF é um pouco de estado e um pouco de município, eu tenho que criar um poder legislativo para o DF que tenha tanto nome de estado quanto nome de município. Então, peraí. No
não tinha como eu pegar o nome municipal do município, porque o DF não é só município, ele também é estado. Então do DF, do município para o DF, só tinha como pegar aqui o nome Câmara. Agora, peraí. Já que eu peguei alguma coisa do município, eu tenho que pegar alguma coisa do estado. Câmara, Assembleia, Assembleia, Câmara, concorda comigo que vai ficar feio? Por isso que eu tinha o quê? O Legislativa. Por isso que aqui no DF nós temos uma Câmara Legislativa. Porque ela é um pouco de estado, mas ela também é um pouco de município. Beleza? Então, dessa forma, nós organizamos aqui o poder legislativo em todos os entes e também nos territórios, caso aí ele venha a ser criado. Mas vamos colocar alguns detalhes aqui a mais para enriquecer o nosso conhecimento. Vou puxar aqui uma outra situaçãozinha para vocês, para não ter problema. Quer ver? Eu quero falar um pouco aqui com vocês acerca do subsídio do poder legislativo. Ou seja, do salário ali dos caras do poder legislativo. Aí vamos lá. Eu quero que você entenda que os deputados federais, os senadores, eles vêm aqui num primeiro momento. Aqui embaixo você tem os deputados estaduais e os deputados distritais. E aqui embaixo você tem os vereadores. Então, observe um detalhe aqui, por favor. Hoje, os deputados federais e os senadores, vou até puxar aqui umas para ficar junto com vocês. Os deputados federais e os senadores, eles ficam com o teto do poder legislativo. O teto do funcionalismo público fica nas mãos dos ministros do Supremo. Beleza? Eles não podem ir além, mas eles ganham igual. Né? Eles podem equiparar, eles não podem passar, mas eles podem equiparar. Eles geralmente fazem isso. Né? Então, o teto do legislativo fica nas mãos dele. E detalhe, deputado federal e senador, eles ganham o mesmo subsídio. Tanto que a Constituição fala que compete ao Congresso Nacional fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores. Beleza? Agora, embaixo deles você tem os deputados estaduais e distritais, que por sua vez vão ganhar aqui. A Constituição fala no máximo 75% em relação ao deputado federal. Mas eles ganham, na verdade, 75%. Né? Geralmente, quem é que vai colocar menos que isso aí, se a Constituição não fixou nenhum critério de habitantes, por exemplo, como município? Só se eles fossem burros. Né? E isso nós sabemos que eles não são, sobretudo quando envolve dinheiro. E, por fim, aqui você tem os vereadores, que, por sua vez, ganham até 75% em relação aos deputados estaduais. Agora percebam que aqui a Constituição colocou uma preposição. Até 75%. Perceba que no primeiro caso ela não colocou um até 75%. Para os vereadores ela coloca. Por quê? Porque a Constituição vai fixar uma situação com base nos habitantes para definir o subsídio dos vereadores. Quer ver? Venha aqui comigo, por favor. Essa questão que eu vou tratar aqui agora com vocês é com relação aos vereadores. Beleza? Então é com relação ao subsídio deles. Então, a Constituição fala o seguinte: se o município tiver até 10 mil habitantes, aí ele vai falar de 10.001 a 50 mil, de 50.001 a 100 mil, de 100.001 a 300 mil, de 300.001 a 500 mil e acima de 500 mil. Vamos lá. Até 10 mil habitantes, a nossa Constituição ela vai falar que o vereador ele vai ganhar 20%
em relação 20% em relação ao deputado estadual. Beleza? Agora, entre 10.001 a 50 mil habitantes, eles vão ganhar 30%. Entre 50.001 a 100 mil, eles vão ganhar 40%. Entre 100.001 a 300 mil, eles ganham 50%. Entre 300.001 a 500 mil, eles ganham 60%. E entre 60%. E acima de 500 mil habitantes, eles ganham 75% em relação ao deputado estadual. Professor, isso cai em prova? Não. Eu estou colocando só porque eu achei legal. Óbvio que cai. Não é se isso aí eu estou colocando, é porque a probabilidade disso aí ser cobrado é grande. Não é? Então você, infelizmente, vai ter que tomar cuidado aí com esses detalhes com relação à questão do subsídio dos parlamentares. E detalhe, se você pegar, a Constituição também vai falar de subsídio, por exemplo, para o judiciário e tal, mas você não tem judiciário ali, né, em algumas provas. Agora, ele pode cobrar isso aqui somente com base na organização do Estado. Por isso que eu quero que vocês tomem um certo cuidado com relação a isso aqui. Porém, infelizmente, tem alguns outros percentuais que eu preciso colocar para vocês, para não ter problema na hora da sua prova. Então, vem comigo aqui, por favor. Vamos nessa. Vamos prosseguindo aqui, para não ter problema. A nossa Constituição, ela vai falar também um detalhe interessante, que é o seguinte: o total da remuneração com os vereadores não pode ultrapassar 5% do montante da receita do município. 5% do montante da receita do município. Outro detalhezinho aqui. A Câmara Municipal, com folha de pagamento de pessoal, incluindo os vereadores, não pode ultrapassar 70% da sua receita. Outro detalhezinho. A Câmara Municipal, incluindo o gasto com os vereadores, e excluindo os inativos, deve observar os seguintes proporções. Quais proporções nós devemos observar? Essas aqui, ó.
até 100 mil habitantes, até 100 mil habitantes, nós vamos ter um percentual entre 100.001 a 300 mil, nós vamos ter outro. Entre 300.001 a 500 mil. Entre 500.001 a 3 milhões de habitantes. Entre 3 milhões e 1 até 8 milhões de habitantes. E acima de 8 milhões de habitantes. Então vamos lá. Até 100 mil habitantes, eles podem gastar 7% da receita do município. Entre 100.001 a 300 mil, eles podem gastar 6%. Entre 300.001 a 500 mil, eles podem gastar 5%. Entre 500.001 a 3 milhões, 4,5%. Entre 3 milhões e 1 a 8 milhões, 4%. E acima de 8 milhões, 3,5%. Beleza? Vejam bem aqui comigo agora, por favor. Infelizmente, pessoal, eu sei que esses percentuais são muito enjoados mesmo, né? São bem chatos, porém podem ser cobrados na sua prova, sobretudo aí se ele exigir uma parte mais literal do texto constitucional. Então assim, o poder legislativo, eu te asseguro, é a parte mais chata inerente a essa parte de autogoverno. Todos os demais podem ter ali alguns detalhes e tudo, mas todos os demais eles acabam indo com a facilidade maior, beleza? Então eu vou aqui ainda nesse bloco falar um pouquinho sobre o executivo, para também não ficar muita informação, para você não ter aí muito problema, quer ver? Vem aqui comigo então, por favor. Então aqui nós temos o executivo, eu vou chamar aqui essa telinha que eu fico junto com vocês. E aí nós vamos agora para o executivo, ok? Vamos mudar aqui a cor, para não ter problema. Poder executivo no âmbito da União. O poder executivo no âmbito da União é representado pelo presidente da República. Poder executivo no âmbito da União é representado pelo presidente da República. Beleza? É representado pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado, essa coisa toda. Agora, a questão do território é muito interessante. No território, pessoal, nós vamos ter um governador. Só que, diferentemente dos estados do DF, o qual o governador é eleito, no território nós vamos ter um governador indicado. E o grande detalhe é que a nossa Constituição fala a forma da indicação. E esse aqui é o grande problema. Então, eu quero que você coloque aqui o seguinte. No território, nós vamos ter um governador. Só que esse governador aqui, ele é indicado e nomeado. Indicado e nomeado pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Indicado e nomeado pelo presidente da República após a aprovação do SF, Senado Federal. Beleza? Então, muito cuidado aí com essa situaçãozinha. Então, vou repetir. Todo o território, caso venha a ser criado, ele vai ter um governador. Mas, diferentemente dos estados do DF, o qual o governador é eleito, no território especificamente ele vai ser indicado. Como eu coloquei aqui, né, ficou meio apertado, mas o governador do território vai ser indicado e nomeado
pelo presidente da República após a aprovação do Senado. O Senado vai ter que fazer a famosa sabatina, beleza? Estado. Todo estado tem um governador. Todo município tem um prefeito. E no DF nós também temos um governador. Agora, sendo muito sincero, cuidado com a questão do governador do território. O fato dele ser indicado é algo atípico frente ao que nós conhecemos hoje com relação a governador de estado e governador do Distrito Federal. Agora, tem um último detalhezinho aqui que eu quero falar para fechar essa parte aqui com vocês e posteriormente continuarmos, que é o seguinte. Vejam bem, eu quero que você entenda que sempre que eu falar de eleição de presidente ou de governador, sempre que eu falar de eleição de presidente ou de governador, nós temos um sistema que é chamado de sistema majoritário de 2 turnos. Ou seja, eu faço o primeiro turno, caso ninguém obtenha o quórum necessário, é feito um segundo turno, beleza? Agora, eu quero que você tome cuidado com a eleição do prefeito. Vocês podem perceber, até porque nós vimos recentemente uma eleição para prefeito, e você viu que nem todo município pôde ter segundo turno. Nem todo município teve segundo turno. Por exemplo, nós já vimos casos no Brasil de eleição de prefeito empatar e teve que ganhar o mais idoso. Não pôde ter um segundo turno. Por quê? Porque a nossa Constituição ela coloca uma exigência para ter segundo turno em eleição de prefeito. Só pode ter segundo turno na eleição de prefeito aqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Somente nos municípios com mais de 200 mil eleitores é que pode ter segundo turno na eleição de prefeito. Agora, onde eu quero chegar? Você vai perceber que até agora eu usei várias e várias vezes o termo habitantes, mas até agora eu não usei em nenhum momento o termo eleitor. O que ele faz em prova? Toda vez ele troca eleitores por habitantes. E aí, obviamente, a questão fica errada. Nem todo município tem 200 mil habitantes, tem 200 mil eleitores. Por isso, você vai colocar uma observaçãozinha aqui para mim, por favor. Quer ver? Vem aqui comigo. Vamos lá. Coloca uma observaçãozinha aqui. Coloquem assim, ó. Para que haja segundo turno, em uma eleição de prefeito, para que haja segundo turno em uma eleição de prefeito, a Constituição exige que o município possua, mais de 200 mil eleitores. A Constituição exige que o município possua mais de 200 mil eleitores. Beleza? Tranquilo? Agora cuidado, porque de novo ele vai trocar o termo eleitores pelo termo habitantes. E a questão vai estar errada. Muito cuidado com isso. Agora ainda tem mais algumas observações aqui, mais alguns detalhes, porém nós já temos muita informação aqui para você estar digerindo. Beleza? Então descansa um pouquinho aí, nós voltamos daqui a pouco para terminar essa história de autogoverno. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!